Dentro da tua geladeira tem muito frio ou pouco calor? E o que ondulatória tem a ver com frango assado? Tem ímãs no liquidificador? Por que deslizar no gelo é mais fácil que rolar no asfalto? E afinal, que relação tem entre o espelho e o escuro? Complicou? Simplifísica. O carbono é um elemento fundamental para a vida. Ele possui propriedades únicas entre os mais de 100 elementos existentes na natureza. E nessa edição do Simplifísica, a professora Naira Balzaretti vai nos explicar tudo sobre ele. Fique agora com o Simplifísica, as fascinantes estruturas e nanoestruturas de carbono. Bom, eu sou do Instituto de Física, eu sou física experimental, né, tenho mestrado, doutorado, pós-doutorado em física experimental e utilizo altas pressões, pressões bem elevadas, para processar a matéria e ver o que acontece com ela, né, em condições extremas de pressão, certo? No laboratório de altas pressões e materiais avançados do Instituto de Física. Quem é o senhor carbono? Então, nos próximos 40 a 45 minutos, eu vou falar sobre ele, né, que é um elemento exótico, né, que tem propriedades únicas. Ele é o único elemento da tabela periódica que tem as propriedades que eu vou mostrar para vocês. E existem mais de 100 elementos na natureza, certo? Que essencialmente tem um núcleo diferente, um número de elétrons diferentes. Se a gente for desde o hidrogênio, que todo mundo conhece, que está no Sol e nas estrelas, o lítio, que está nas baterias, o sódio, que está no sal, o potássio, que está nas bananas, etc. Então tem vários, tem o ouro, né, tem a prata, são elementos, o que eles têm de diferente? O hidrogênio tem 1 elétron, o hélio tem 2, o lítio tem 3, o berílio tem 4, boro 5 e o carbono está aqui. Ele tem 6 elétrons. Então o número de prótons e elétrons identifica o elemento, e variar um elétron e um próton muda totalmente o elemento. O tungstênio é totalmente diferente do hidrogênio, que é totalmente diferente do ouro. Então essa estrutura eletrônica difere, dá propriedades completamente diferentes para os materiais. Nosso foco hoje é nessa figurinha aqui, o carbono, que tem 6 elétrons. Todos os elementos sonham um dia em virar gás nobre. Esses elementos da última coluna aqui, hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio, o que eles têm de diferente dos demais é que as camadas eletrônicas ficam completas, né? Então eles têm a sensação de estabilidade, estão completos, estão satisfeitos. Todas as ligações químicas que a gente conhece têm por objetivo fechar essas camadas e dar uma configuração de gás nobre para os elementos. Então, todas as ligações que a gente conhece, que formam a matéria no estado sólido, a partir de átomos, têm como objetivo, de alguma maneira, completar as camadas. Quem está mais próximo do carbono, que tem 6 elétrons, é o neônio, que tem 10. Então, 6 é carbono, 7, 8, 9, 10. Ele precisa mais 4 elétrons para se sentir com cara de neônio. Todas as ligações que o carbono faz são com o objetivo de conseguir 4 elétrons, para fechar a sua camada eletrônica. Né? Então ele faz isso, uma bolinha cinza aqui é o carbono, 1, 2, 3, 4 ligações, fica com cara de neônio. Ou ligações duplas, ou ligações triplas. Né? Então, de alguma maneira, essas são moléculas muito pequenas, de metano, de etileno, etc., que são na forma de gás, e são as formas mais simples de moléculas de carbono, sempre fechando com 10 elétrons. O que o carbono tem de único e diferente é que ele pode fazer essas ligações de 2 maneiras. Né? Uma delas é com uma configuração espacial tridimensional, que a gente chama de ligações sp3. Então está aqui o átomo de carbono, esse azul aqui são os 4 elétrons do carbono compartilhando com as bolas vermelhas que são o hidrogênio para formar a molécula de metano. Então, essas ligações aqui são espacialmente tridimensionais. É um jeito que ele faz para fazer essas ligações. Uma outra alternativa que ele tem é formar ligações tipo sp2, que a gente chama, que são ligações no plano.
né, que é tipo, são 3 ligações num plano, no mesmo plano, e a 4ª ligação estaria entrando e saindo da transparência, né, no quadro. Então, essa configuração é exclusiva do carbono, essa possibilidade de formar ligações com 2 tipos de orbital. Um deles tridimensional e o outro deles planar. Por isso que ele forma estruturas fascinantes e só ele consegue fazer isso. Nenhum outro dos 100 e poucos elementos tem essa capacidade de formar ligações sp3 e sp2. Suas fascinantes estruturas. Então, qual a primeira delas? A primeira delas todo mundo conhece, que é a vida. Absolutamente tudo que é vivo está baseado em carbono e água. Sem isso, não existe vida. Então, não precisa, isso é a natureza quem fez. A vida, a busca de vida em outros planetas, está baseado sempre em procurar, existe aminoácido naquele planeta, existe aminoácido naquela estrela em algum lugar, porque o DNA das nossas células é formado de aminoácidos. Então, se existe aminoácido, pode ser que haja vida. Essa é a procura aminoácidos. Tem aminoácido, tem chance de ter vida. E as membranas das nossas células também são formadas de carbono. O aminoácido tem, por exemplo, 2 carbonos, ele precisa formar 4 ligações. 1, 2, 3, 4. Aqui tem uma dupla, 3, 4. Então, aqui está o grupo amino, ácido, mas essencialmente o esqueleto do aminoácido é de carbono. E as membranas celulares, todas essas bolas pretas aqui são carbono. Carbono e hidrogênio, carbono e hidrogênio. Então, esses fosfolipídios, eles têm uma cadeia que repele a água e uma que atrai a água, e o fósforo aqui no meio. Então, fica na membrana da célula, atrai a água e repele a água. É o que controla o que entra e sai das nossas células. A troca de íons, etc., é feita por moléculas, os fosfolipídios, que essencialmente são, de novo, cadeias de carbono. Todo o petróleo é formado por hidrocarbonetos, ou seja, carbono e hidrogênio. Todas as parafina, naftaleno, aromáticos, asfálticos são essencialmente configurações de átomos de carbono com hidrogênio. E aí eu não preciso explicar a importância do petróleo para as nossas vidas. E, como a gente aprende também, ele é resultado da decomposição de matéria orgânica, justamente porque a matéria orgânica é formada por carbono, vai pressão, tempo, temperatura, e aquilo vira o petróleo. Os polímeros, polímeros naturais também existem, a madeira, o algodão, a teia de aranha, são polímeros naturais, que também são feitos pela natureza e essencialmente de carbono. A gente também sabe fazer polímeros, desde a Segunda Guerra Mundial se aprendeu a fazer isso. Se faz muito hoje em dia, a gente é rodeado de plástico, de polímeros por todos os lados, para várias aplicações, os pneus, os brinquedos. Então isso também, essencialmente, são cadeias de carbono. Só que tem um lado ruim, que não é nada fascinante, que é a poluição, que também está relacionada com o mesmo carbono. Da decomposição dos produtos sai moléculas de CO2, que fazem mal para a nossa saúde, CO faz mais mal ainda, mata a gente, inclusive. Assim como é vida, também pode causar morte se tiver uma ligação errada, diferente. E o lixo polimérico é catastrófico, a gente ainda não sabe o que fazer com ele. A gente inventou isso para o bem, só que as consequências para o mal na natureza são gigantescas. Então esse é um lado não fascinante dele, que ele também tem. Estruturas. Primeiro as estruturas, depois as nanoestruturas. Até agora é a natureza quem fez. A gente não, além dos polímeros, a natureza fez a vida baseada em carbono. Estruturas. O mais fascinante dela, certamente, é o diamante. E o grafite é o irmão pobre do diamante, mas a gente usa bastante, certo? E ambos são carbono. Falei que o que diferencia o carbono é a capacidade dele fazer ligações sp3 e sp2. Então aqui, no diamante, os carbonos fazem as suas 4 ligações naquela configuração sp3, que é tridimensional, forma tetraedros de carbono, que, quando eu pego isso e multiplico por 10 na 23 átomos nessa estrutura, dá o diamante, que a gente conhece.
Se eu pegar esse mesmo número de átomos, mas ligá-los com ligações sp2, que são planares, né, então forma 3, a quarta ligação é que empilha esses planos aqui, né, que faz o grafite. Esse material, que é só carbono também, é preto, é o grafite, né, e essencialmente só carbono. O que o diamante tem de diferente do grafite? Só a hibridização, sp2 e sp3. Os dois são essencialmente carbono. Bom, mas diamante e grafite são totalmente diferentes. O diamante é um isolante elétrico, é o material mais duro que existe, ninguém consegue riscá-lo, né, é o material mais duro. Ele é transparente, né, caríssimo, né, esse de brilhante é muito caro. Já o grafite é um condutor elétrico, né, não pode usá-lo como isolante. É um lubrificante sólido, talvez vocês tenham um pó de grafite em casa para afrouxar uma fechadura que está enferrujada. Por que ele é lubrificante? Essas camadas de carbono deslizam umas sobre as outras. A ligação entre elas é muito fraca, é do tipo Van der Waals. Então qualquer esforço separa uma camada da outra, por isso que ele é um lubrificante. Ligações sp2. Eu não consigo fazer isso com as ligações sp3, porque elas formam tetraédos muito rígidos. Então, absolutamente não tem nada de lubrificante. Ele é opaco, ou seja, é preto, ele absorve toda a luz visível e é barato, né? Mas, fundamentalmente, ambos são só carbono. É só um problema de ligação química entre eles, sp2 e sp3. Vou contar um pouco da história do diamante, que eu acho fascinante, a própria história dele, né, porque ela ainda não tem uma solução bem definida. Como é que o diamante natural é formado? Ainda é um mistério para geólogos e físicos. Primeiro, os gregos achavam que eram lascas de estrelas que caíam no céu. Ver um mineral tão bonito, porque ele refrata a luz de uma maneira única, então pensavam que eram lascas de estrelas. Se sabe hoje que os diamantes naturais têm aproximadamente 3 bilhões de anos. Eles foram feitos há muito tempo atrás. Provavelmente eles vêm de regiões de 200 a 600 quilômetros de profundidade para dentro da Terra. Não se sabe como tem carbono lá, essa é uma das perguntas, né? E onde se encontra diamante na superfície da Terra, vocês sabem? Se eu pedir para vocês, olha, amanhã vocês vão para um local e procurem diamante. Qual é a dica? Onde tem diamante? Na África é um bom endereço. Mas na África, em que região se procuraria? Normalmente está próximo a vulcões e aluviões, né, que é de onde ele brota e fica em volta. Então, uma boa dica assim é África e onde tem algum vulcão que explodiu algum tempo atrás. Bom, por que isso? Porque é o vulcão. Hoje a gente sabe que o diamante, eu só conseguiria fazer diamante, ele só seria estável em altas pressões, porque ele é uma fase do carbono que tem uma densidade grande, então eu preciso de alta pressão para fazer diamante. Se eu baixasse a pressão, eu deveria ter só grafite. Então nessa sala ninguém poderia ter um anel de diamante, eu tenho, e é diamante. Como? Se eu estou a 1 atmosfera. Né? Então ele é retido metaestavelmente, não é a fase estável do carbono, ela é grafite. Se eu esperar um tempo infinito, talvez esse meu anel vire grafite um dia. Tá? Ele não está bem aqui, ele está retido metaestavelmente, mas ainda bem que a gente consegue fazer isso. É muito difícil ele passar de sp3 para sp2. Ele gostaria de ser grafite, mas tem uma barreira que impede que ele faça isso. Bom, então você sabe que só existiria diamante, para fazer diamante eu preciso de altas pressões. Então, se aqui é a superfície da Terra, a gente também conhece o valor da pressão para fazer diamante, e a pressão na Terra vai aumentando à medida que a gente se aproxima do centro da Terra. Na região de 200 a 600 quilômetros para dentro da Terra é onde existiriam as pressões necessárias para fazer diamante. Então a gente acredita que eles sejam feitos aqui, tá, aqui embaixo. E aí por que o vulcão? Quando o vulcão explode, ele sobe junto de carona. Mas imaginam a lava do vulcão, uma temperatura absurda, né? Tem oxigênio, tem tudo, não deveria sobreviver o diamante, ele não é estável.
Se eu der temperatura, ele vai virar CO2, ele vai embora, né? Então, o segredo do diamante é que ele sobe de carona com rochas que são chamadas kimberlitas, porque a primeira vez que elas foram encontradas foram numa cidade de Kimberley, lá na África do Sul, na África. E então ele fica envolto dentro dessa rocha, protegido das enormes temperaturas e consegue sair. Então a dica é, procura um vulcão e procura kimberlita, que é um tipo de mineral. Dentro da kimberlita provavelmente tem diamante, porque a kimberlita também é feita lá embaixo. Aqui tem outra. A kimberlita é feita aqui embaixo, né, e ela traz de carona o diamante que sobe nos vulcões. Outra possibilidade de ter pressão e temperatura para fazer diamante é com a queda de meteoritos ou asteroides na superfície da Terra, porque daí o impacto gera uma pressão alta o suficiente e temperatura para pegar o carbono da atmosfera ou do ambiente e transformar em diamante. Também se encontra, outra dica é, além de vulcões, se cair um asteroide, pode ir lá procurar, pode ser que tenha diamante em volta. Tá? E o movimento das placas tectônicas também se associa a, né, trazer diamante ou levar carbono lá para baixo, porque não deveria existir carbono lá embaixo. Como que tem carbono a 200 km de profundidade? Se é um átomo pequeno, se forma CO2, se ele vai embora. Deveria existir silício, níquel, ferro, né, materiais mais pesados. Aqui está a boca de um vulcão com o aluvião, né, a água que fica em volta, que é a maior mina de extração hoje em dia, que é na Rússia. Tá? Então, aqui em volta tem muito diamante e kimberlita. No mapa aqui, Mundi, essa é uma coisa que a extração de diamante é preferencialmente no hemisfério sul. A África, um pouquinho na Austrália, né? O hemisfério norte tem pouquíssimas zonas de extração de diamante. O Brasil, nessa época de 1730 a 1870, foi o maior fornecedor de diamante natural do mundo. Hoje é a África, a Rússia e a Austrália. Por quê? Porque lá existem os vulcões, os aluviões, né, que permitem que esse diamante brote na superfície da Terra. Isso é a cara dos diamantes que saem lá de baixo. Não são brilhantes, para a gente pegar e botar num anel. Eles saem, né, com formatos distintos, isso tudo é diamante, tem inclusões de metal, tem inclusões de nitrogênio, tem tamanhos diferentes, certo? Então, isso é o diamante. A gente não vai encontrar um brilhante. O brilhante tem que ser uma pessoa muito capaz de lapidar esse mineral e deixar as faces dele bem bonitas. Isso não é para qualquer um, porque ele quebra muito fácil, ele é muito frágil. Né? Então, lapidar um diamante tem que ser um artista, realmente. Esse diamante de fundo aqui é um natural verdadeiro. Ele foi capa da revista Time na década de 90. Ele foi encontrado na África do Sul. Então existem coisas até desse tamanho, que é um absurdo. Está aqui a mão da pessoa e esse é o tamanho do diamante. Mas será que eu consigo fazer diamante no laboratório? Eu sei que ele é feito de carbono. Eu sei que ele é denso. Então eu preciso aumentar a pressão. Eu tenho que compactar, por exemplo, pegar grafite e apertar ele. Ver se eu consigo mudar a hibridização. O segredo é aplicar pressão. Muito bem. Sei que é carbono, denso, então tem que botar pressão. Então diz a lenda, a história, em 1797 tem o primeiro registro de alguém tentando fazer diamante. Foram mais de 150 anos de tentativa de fazer diamante e nada. Né? Tinha vários minerais que não são diamante e aí o velhinho que passou a vida inteira dele fazendo diamante estava lá quase morrendo. Daí os alunos dele, para ele morrer feliz, colocaram o diamante natural no resultado do experimento para ele morrer feliz. Mas o resto dos experimentos ainda estavam disponíveis e analisando se viu que era diamante natural e não sintético. Então ninguém conseguiu fazer. Então 1797. Só em 1954, 1955, não faz nem 100 anos, né, as pessoas sabiam que tinham que aplicar pressão. Então o grupo da GE, General Electric, eles conseguiram fazer uma prensa, aqui é o tamanho da pessoa, então esse é o tamanho da prensa para processar, apertar grafite e ver se vira diamante.
4 anos tentando, bota tudo que é grafite lá, não dá diamante, mas como? Tem que dar diamante. Aí a dica foi, caiu um meteoro no Arizona, tá aqui a marca do impacto dele, e aqui tinha diamante. Do impacto, gerou pressão, e observando o diamante desse impacto, ele tinha inclusões metálicas, tinha níquel, tinha ferro dentro dele. O que eles fizeram então? Pegaram o grafite, misturaram com pó de níquel e de ferro e conseguiram fazer diamante. Ou seja, para eu transformar de SP2 para SP3, eu vou ter que ir ou a uma pressão absurdamente alta, ou a uma pressão acessável em laboratório, mas eu tenho que botar química. Eu tenho que botar alguém que molhe lá o grafite no meio e permita mudar a hibridização. Então eu preciso de um catalisador. Então a partir de 1955, a gente consegue sim fazer diamante em laboratório com metal catalisador, para baixar essa barreira de transformação, mas é possível sim. Então, posso fazer isso em alta pressão, de 50 a 70 mil atmosferas, é a pressão que precisa, que é bastante elevada, e 1.500 graus, não é pouca coisa. Mas se consegue em laboratório isso. Também consigo de uma maneira muito estranha, que é por deposição de vapor. Então, pego o metano, dissocio num plasma, e o carbono condensa na forma de diamante. Então, é uma coisa completamente fora de qualquer previsão teórica, mas acontece. E também por detonação. Para fazer nanodiamante, pega um dinamite, bota num local confinado, explode ele, né, e o carbono do dinamite condensa em pó de nanodiamante. Então, isso também se faz para gerar diamante sintético. Né? De que quantidade a gente está falando no mundo? Então, aqui nós temos, de 1994 até 2013, a produção mundial de diamante. 26 milhões de quilos por ano. É um absurdo. Né? Porque eu, pelo menos na minha cabeça, diamante é brilhante. Não. Diamante é pó para fazer ferramenta de corte. Na média dá essas 26 milhões de quilos por ano, né? Tem regiões, anos que aumentam, anos que diminuem, né? Mas a crise mundial afetou a produção, mas é muito diamante que se faz por ano, sintético. Como? Lá na África do Sul, cada coisa dessas aqui é uma prensa fazendo diamante. Demora 1 minuto para fazer diamante. Bota o grafite, bota o metal catalisador, 50 mil atmosferas, 1.500 graus, em 1 minuto tu tem diamante. Não é toda a amostra que se transforma, uns 30% se transforma em diamante. Aí tem que limpar, tem que tirar o catalisador, tirar o grafite e vai fazendo pozinho. Vai. Então é filas de prensas produzindo diamante para gerar essas milhares, milhões de quilos por ano. Tá? Aqui estão os diamantes comerciais, essencialmente é pó, né? Se compra esses potinhos aqui, hoje é centavo de dólar o quilate, é barato. Tem diamante para corte, com geometrias específicas, tem diamante amarelo, diamante branco, diamante preto, diamante azul, dependendo das impurezas que ele tem, ele muda de cor, né? Tudo é diamante, carbono sp3 com algumas impurezas. Por vapor químico, que é uma rota que também se usa para fazer diamante, né, essencialmente tem um substrato, tem um plasma aqui que vai a 2.000 graus, com metano e hidrogênio. Então o metano, o CH4, abre, libera o carbono aqui e o carbono vai condensando nesse substrato e vai formando brotinhos de diamante. Né, cada bolinha dessas é um broto de diamante. Então, se eu esperar um tempo, eles vão crescendo, vão pegando mais carbono do plasma e vão crescendo até formar um filme de diamante. Cada grãozinho desses aqui tem uns 10 micrômetros. Né? Posso fazer uma bolacha, posso recobrir ferramenta. Aquela broca que foi para o solo de Marte, lá para fazer uma perfuração, era recoberta com filme de diamante, porque ele é o material mais duro que tem, então ele corta qualquer rocha, para fazer o pré-sal, as brocas têm que ser de diamante. É o único que consegue cortar granito, é o único que consegue cortar rochas duras. Né? Então ele é usado essencialmente para ferramenta de corte. Aqui tem uma foto mais ampliada. Cada grãozinho desses eram átomos de carbono que condensaram na superfície, cresceram e formaram o filme.
Bom, por que ele é um material fascinante? Então, ele é o mais duro que tem, é o melhor condutor térmico, tu não consegue esquentar diamante, tu dá calor para ele, ele dissipa, é impossível esquentá-lo, muito melhor que o cobre. Então, seria o melhor substrato para chip, para circuito eletrônico, ele não esquenta nunca, ele dissipa calor de maneira fantástica. Por quê? Porque os átomos estão fortemente ligados, são átomos pequenos, então o calor se dissipa rapidamente pela rede do carbono. Não tem atrito nenhum, extremamente liso, é biocompatível porque é só carbono, não tem toxicidade, é transparente, as propriedades ópticas dele são muito bonitas. Então esse é o senhor diamante. Mas, se eu pegar esse meu anel e esquentar a 800 graus os diamantes que estão aqui, vira CO2. Eu não posso aquecê-lo em atmosfera de oxigênio, ele vai embora. E também, se eu pegar uma ferramenta de diamante e tentar cortar ferro ou aço, o ferro é um catalisador, tanto para transformar grafite para diamante, quanto diamante para grafite. Aí a minha ferramenta vai grafitizar. Então, é uma excelente ferramenta, mas não pode ser usado para aço. É só para rochas. Bom, aplicações desses diamantes, Essencialmente, discos de corte. Aqui na borda desses discos vai uma resina impregnada com esse grão de diamante que é feito em toneladas por ano. Essas brocas para perfuração de poço de petróleo, etc. Filmes de diamante recobrindo ferramentas. Essencialmente é para corte e desbaste de materiais. Também dá para fazer filmes transparentes, altamente condutores termicamente, isolantes elétricos, excelentes, com boa transparência óptica. É biocompatível, então eu posso pegar um diamante fluorescente e usar como marcador, ele não vai causar mal ao organismo vivo, porque ele é só carbono. No nosso laboratório a gente pode fazer diamante, a gente faz diamante desde a década de 80. Essa prensa não é fotogênica, mas ela é, na época da unificação das Alemanhas, essa prensa fazia parte da Alemanha Oriental. E era usada para fazer pó de diamante. Quando unificaram as Alemanhas, a ocidental tinha prensas muito mais modernas e essas foram consideradas obsoletas. E aí o coordenador do grupo, que é o professor Jornada, tinha contato com o pessoal da Alemanha e eles doaram 3 dessas prensas para o nosso laboratório. Isso foi na década de 80. Elas ainda estão lá, funcionando, fazendo o que a gente quiser com elas. São horrorosas, mas elas funcionam muito bem. E esses são os nossos diamantes, são feitos no nosso laboratório. A gente sabe fazer isso. Inclusive, na década de 90, tinha uma empresa aqui de Gravataí que queria fazer uma planta piloto para produzir diamante no Brasil. Nós temos muito granito e, na época, a gente pegava o granito bruto e mandava para a Itália, porque só os italianos tinham serras diamantadas para cortar o granito e polir. E aí depois a gente comprava ele de volta por um preço muito maior. Então essa empresa queria fazer o pó de diamante para a ferramenta aqui. Em 1995 eles fizeram uma pesquisa de mercado, era na época que começou a abrir. Aí entraram os diamantes chineses, aí não tem como competir. Então as prensas estão lá, a gente sabe fazer diamante, mas a gente não, como é um instituto de física, a gente parou por aí, não tem muito o que pesquisar nessa síntese. Também temos um equipamento para deposição de filmes de diamante, então é uma câmara, radiação de micro-ondas gera um plasma aqui dentro, com metano, que geram filmes de diamante, esses foram produzidos no nosso laboratório também. Então, a gente faz isso aqui em Porto Alegre. Então, fazendo jus ao que o Beto falou, ao nano carbono, que também é interessante, também começou a partir da década de 80 a surgir, porque daí que a gente começou a ter olhos para enxergar essas estruturas. Elas já existiam há muito tempo, mas a gente não tinha como enxergá-las. Voltando, SP3 e SP2. As nanoestruturas fascinantes do carbono, essencialmente, são variantes entre totalmente SP3 e totalmente SP2. Totalmente SP3 é o nanodiamante. Aí tem o fulereno, diferentes fulerenos. Tem as cebolas, que são várias cascas de carbono. Os nanotubos, de paredes simples, de paredes múltiplas. E o grafeno, que é a vedete do momento. A gente não sabe qual vai ser o próximo. Mas o grafeno é totalmente SP2. O nanodiamante é totalmente SP3.
e entre eles estão as outras fascinantes estruturas. Falar um pouquinho sobre elas, então o fullereno, o mais comum, tem 60 átomos de carbono. Aqui, ó, ele tem pentágonos e hexágonos. Só com hexágonos eu não consigo fazer uma bola. Eu preciso 5 e 6 lados para fechar uma esfera, né? Então os fullerenos, eles têm 20 hexágonos e 12 pentágonos, esses que têm 60 átomos, com ligações sp2. Por que esse nome, fullereno? Porque o Buckminster Fuller foi o arquiteto que projetou esses domos geodésicos, que tem exatamente a mesma curvatura que os fullerenos. Então se deu isso em homenagem ao nome desse arquiteto, né? O primeiro registro de alguém que enxergou os fullerenos foi em 1985, né, quando o Kroto e os colaboradores dele pegaram um alvo de grafite e vaporizaram com laser e observaram o que estava saindo desse vapor, né, e perceberam que tinha moléculas esféricas, como uma bola de futebol mesmo, que também tem hexágonos e pentágonos, senão eu não consigo formar uma bola, né? Ganharam o Prêmio Nobel em 96 de Química, o Kroto e os colaboradores, e aqui está um fullereno com 5 nanômetros, então o tamanho dele é realmente muito pequeno. Os nanotubos de carbono vieram na sequência, em 1991, né, que são essencialmente um plano sp2 enrolado, certo? E o diâmetro desse tubinho aqui é de 1 a 2 nanômetros, é muito pequeno, e eu posso ter vários enrolados aqui, concêntricos, que é o de paredes múltiplas, que chegam a 80 nanômetros se eu contar todas as paredes. Como é que eu faço o nanotubo? Aqui está um alvo de grafite, incido um laser potente, vaporizo esse alvo de grafite e vejo o que é coletado lá, o que condensa. Não condensa diamante, nesse caso, mas condensa estruturas tipo nanotubos, né? E os átomos de carbono vão condensando uns sobre os outros, vão crescendo, né? Vai subindo o tubo, em cima de um metal catalisador também, o mesmo ferro, níquel, cobalto, são catalisadores para crescer os nanotubos de carbono. E aí tem vários desenhos dos nanotubos, né? Podem ser fechados, abertos, paredes múltiplas, paredes simples. E aqui tem uma foto de nanotubos reais, crescidos, alinhados. A gente chama de floresta de nanotubos, um alinhadinho do lado do outro. E aqui são os espaguetes, que são os mais comuns, né, que eles estão todos como num prato de espaguete mesmo. Aqui, para ver a que ponto chegamos, né, o pessoal já está... Isso aqui é um nanotubo de carbono com os fullerenos dentro, parece uma ervilha. Então já consegue manipular essas figurinhas a esse ponto de conseguir fazer uma ervilha de fullerenos. E curiosamente, foram encontrados nanotubos de carbono, então na revista Nature é a mais famosa que existe no mundo. Em 2006 foi publicado esse artigo, que foram encontrados nanotubos numa espada que foi produzida no século XVI. Ninguém tinha ouvido falar de nanotubo, né? Mas como é que é feita uma espada? Ela é feita de aço, que é ferro com carbono, forja um material, aquece, e eventualmente se formaram esses nanotubos do próprio carbono que estava dentro da estrutura. Mas muito bem alinhados, né, e são nanotubos de carbono que reforçam as propriedades mecânicas dessa espada também. O grafeno, né, que é a vedete do momento, é só um plano de átomos de carbono. Eu desempilho o grafite, eu tenho um plano de carbono, né? Aqui foi publicado em 2009. Cada imagem amarela dessas aqui é um grafeno, e aqui tem uma imagem de microscopia de transmissão. Cada bolinha dessas é um átomo de carbono. Então mostra como elas estão organizadas em hexágonos, né? As bolinhas brancas são os átomos de carbono, e a gente enxerga isso na escala de 1 nanômetro. Hoje a gente enxerga isso. Em 1980 a gente não tinha como enxergar isso. Não é que não existia o grafeno, a gente não enxergava. Também deu o Prêmio Nobel em 2010 para esses dois que não inventaram o grafeno. A sacada deles foi
separar o grafeno de grafite com fita durex. Por isso que eles ganharam o prêmio Nobel. Essa é a técnica deles. Não é uma fita durex comum, é uma fita... Mas essencialmente é isso. Tu pega o grafite, gruda entre duas fitas adesivas, tira. Quando está fazendo, tu está separando os planos de grafeno. A ligação entre eles é muito fraca, que é o movimento lubrificante. E aí faz isso várias vezes. Pega uma fita nova, pega uma fita nova, pega uma fita nova. Vai chegar um momento que tu só vai ter um plano na tua fita, que é o grafeno. Eles conseguiram isolar dessa maneira o grafeno e medir as propriedades dele. Por isso que eles ganharam o prêmio Nobel. Hoje se consegue crescer os grafenos em cima de cobre por deposição química, que nem depositar diamante, dá para depositar o grafeno. Dá para usar química. Está aqui o meu grafite. Eu expando quimicamente com moléculas no meio dos planos, né, embaralho essas moléculas com ultrassom, centrifugo, e aí eu fico com os planinhos de grafeno separados. A maneira mais fácil de fazer grafeno é escrever com o lápis. O lápis é grafite. Quando a gente escreve, aquilo que fica no papel, essencialmente são planos de grafeno. Aquilo que está no papel são grafenos, né? Então, tem rotas químicas, deposição vapor, ou simplesmente com a fita adesiva. Também é interessante essa imagem que circula em quase todas as apresentações, que a partir de um plano de grafeno, se eu recortá-lo adequadamente, eu consigo montar um fulereno, consigo montar um nanotubo, e empilhando esses planos eu tenho o grafite. Essencialmente é carbono sp2 com as suas diferentes estruturas. Os diamantes são diferentes, eles não são grafeno, eles são sp3, mas também existem na forma nano, né? Aqui tem imagens, então 5 nanômetros, isso aqui são nanodiamantes, também observados em microscópio eletrônico. Aqui um filme de nanodiamantes, outros nanodiamantes. Então, note que aqui ele já começa a se facetar, como pensando que já é diamante. É um brotinho de diamante que está surgindo. Aplicações dessas nanoestruturas. Isso em dispositivos eletrônicos. Isso aqui é um nanofio, é um nanotubo de carbono, usado como fio. Então, ele é realmente muito pequeno. Os contatos que se tem hoje nos chips, os nanotubos são minúsculos, muito difíceis de enxergar. Mas eles têm uma excelente condutividade elétrica, né, baixa resistência, etc. Então, são promessas aí. O grafeno num transistor também, como um substrato aqui no transistor. Nanotubos funcionalizados, pego um nanotubo e boto moléculas biologicamente relevantes para fazer algum tipo de tratamento ou crescimento. Então, posso conversar moléculas biológicas com nanotubos, porque são carbono, então eles sabem conversar sem machucar a molécula, né? Células incubadas nesses nanotubos, então elas crescem em cima dos nanotubos, elas não enxergam eles como agente agressor, né? Aqui estão os nanotubos para condução elétrica, armazenamento de energia, supercapacitor, ponteiras de microscópio, displays, esses displays que a gente vê dos japoneses, que eles enrolam a televisão, né? Aqueles displays flexíveis, a imagem é formada a partir da emissão de nanotubos, dispositivos de armazenamento de memória. Então já tem muita coisa testada, né, que vai chegar no mercado nos próximos anos, talvez. Os nanodiamantes, a parte mais interessante são as aplicações biomédicas, também pela sua biocompatibilidade, para fazer imagem e para entregar fármacos em lugares desejados, por exemplo, para quimioterapia. São essas. Aqui tem um exemplo como é que funciona isso. Eu tenho os nanodiamantes, eu prendo neles agentes de imagem que dão cor, coloco a minha droga, meu fármaco, e coloco moléculas identificadoras. Eu quero que esse nanodiamante vá parar na tireoide. Então eu envolvo eles com alguma coisa que a tireoide reconheça e eles vão parar lá. Aí acabam entregando a droga só na tireoide e não na corrente sanguínea, como normalmente acontece via injeção, né, no sangue. Então aqui tem a imagem de um ratinho, os coitados sofrem, né, com as emissões de onde foram parar
aquelas drogas pela luminescência, pela cor que esses agentes de imagem dão para o material. E são biocompatíveis. Finalmente, aqui está número de publicações por ano até 2010. Por que eu estou mostrando isso? A gente é do Instituto de Física. Publicações significa estudar um material, por exemplo, explorar suas propriedades, suas possíveis aplicações e conseguir publicar numa revista internacional. Isso é um sonho de qualquer pesquisador. Então, aqui está o número de publicações, 6 mil, 8 mil por ano. Para os grafenos, essa curva de baixo, verde mais clara, eles surgiram agora. Então, notem que as publicações começaram em 2005 e estão subindo. Os fullerenos são os mais antigos. Então, está fraquinho aqui, mas aqui começou em 1990, né, e não subiu muito. Não tem muito o que estudar sobre os fullerenos. Continuam publicando, mas não sobe a taxa de publicações. Os nanotubos, que começaram na década de 90, as publicações continuam subindo e agora que estão saturando. Ou seja, o mundo inteiro está pesquisando essas nanoestruturas de carbono, entendendo como é que elas são formadas, vendo se elas têm algumas propriedades diferentes que eu possa aplicar em alguma, né, atividade prática, etc. Então, era isso que eu gostaria de falar sobre elas. E aí, gostou do Simplifísica? Você pode assistir muito mais no canal da URGS TV no YouTube. É só acessar youtube.com/URGSTV e escolher o programa que você quiser. Tchau!